Paz maravilhosa da presença de Deus e da comunhão com os irmãos. Deus tem colocado uma palavra no meu coração no decorrer da semana, porque desde segunda-feira eu estou sabendo que eu vou pregar no domingo. Isso é bom, é maravilhoso, né? Graças a Deus por isso, né? E a gente tem bastante tempo para meditar, né? Para falar realmente o que Deus quer falar com a sua igreja, né? Transmitir a mensagem de Deus. E a mensagem que Deus colocou no meu coração, uma mensagem bastante conhecida, que está em Lucas, capítulo de número 15, a partir do verso de número 11, que é a parábola do filho pródigo. Lucas, capítulo de número 15, verso de número 11. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou ler a parábola primeiro, depois nós estaremos meditando aqui no que o Espírito Santo colocar no nosso coração. Diz assim a palavra de Deus: E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestível, e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou, e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas, respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e foi achado. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Essa parábola, ela é bastante conhecida, bastante pregada. E o que moveu Jesus, né, a contar essa parábola, né? Jesus, ele não contava nenhuma historinha à toa, né? Não era porque ele tinha vontade de contar uma história: vou contar uma história para vocês, não. Ele era sempre movido por algum motivo, né? E através dessa motivação,
ele tinha a oportunidade de deixar um ensinamento, né, para os seus discípulos e para a multidão que estava sempre o seguindo. E o que motivou Jesus a contar essa parábola, né, e outras duas que nós vamos mencionar aqui no capítulo de número 15, né, foi justamente os opositores de Jesus, né, que já foi citado aqui pelo nosso diácono Eduardo, né, que eram os fariseus, né, e os escribas, né, os religiosos ali da época, que eram grandes opositores ao ministério de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você ler lá no versículo de número 1, né, do próprio capítulo 15, você vai ver que está registrado assim: chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir, né? Então aqui o evangelista ele cita duas classes de pessoas que estavam sempre seguindo Jesus, acompanhando Jesus para ouvir os seus ensinamentos: os publicanos e pecadores. E os publicanos e os pecadores eram pessoas que não eram bem vistas ali na época. Os publicanos eles eram considerados traidores do povo judeu, porque eles se alistaram para servir, né, ao poderio romano, né, ao império romano, trabalhando como cobradores de impostos, né? Então o judeu já não considerava um publicano como irmão, como da sua nação. E os demais pecadores, beberrões, meretrizes, né, ladrões, todos os tipos de pessoas se chegavam para ouvir os ensinamentos de Jesus. E os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus ele era um mestre, né, que trazia os seus ensinamentos, mas ele tinha um público diferente, né, dos escribas e dos fariseus. Enquanto o público dos escribas e dos fariseus eram só as pessoas que andavam certinho, de acordo com as tradições, de acordo com a lei, de acordo com os costumes, o público maior de Jesus era justamente essa classe rejeitada pelos religiosos da época, né? E eles murmuravam entre si, dizendo: olha, esse Jesus recebe pecadores e come com eles, né? Porque Jesus não somente pregava para essa classe de pessoas, mas ele andava junto com essas pessoas, ele compartilhava de refeições com essas pessoas, ele pousava na casa dessas pessoas, ele criava relacionamento com essas pessoas que não eram bem vistas pelos religiosos da época, né? Podemos citar aqui o caso de Zaqueu, né, o publicano. Zaqueu, sabendo que Jesus iria passar, ficou movido por aquela curiosidade, subiu na árvore para ver Jesus, porque ele era baixinho, né? E aí Jesus, quando passa por aquela árvore, ele olha para Zaqueu e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu quero pousar na tua casa. E aquele encontro de Jesus com Zaqueu resultou em arrependimento, resultou em salvação, né? A ponto de Zaqueu confessar ali que não era honesto na sua cobrança de impostos, e ele se compromete: olha, se eu tenho defraudado alguém, eu vou retribuir 4 vezes mal, né? Cumprindo a lei da época. Então o encontro, né, de Jesus com Zaqueu trouxe salvação, porque essa era a missão do nosso mestre, essa era a missão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo: buscar e salvar aquele que se havia perdido. E mediante essa murmuração, né, dos religiosos ali da época, Jesus então ele conta 3 parábolas, né? A primeira parábola que ele conta é a parábola da ovelha perdida, né? Aí ele vai citar de um homem, ele tinha 100 ovelhas e uma daquelas ovelhas se perdeu. Aí ele deixa aquelas 99 em segurança e ele vai buscar aquela que estava perdida. E quando ele acha aquela ovelha, ele a coloca sobre os seus ombros, cheio de alegria, e volta para casa, convoca os amigos, os vizinhos, dizendo: ó, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. E aí ele traz uma lição: olha, digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor.
Então, se estivermos aqui reunidos e 99 crentes, salvos e remidos na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas se houver uma conversão, a alegria naquela noite nos céus, no Pai, será maior por aquele que se arrependeu do que por nós, porque nós já não precisamos de arrependimento, porque nós já passamos por esse processo. Louvado seja o nome do Senhor. E aí ele conta outra parábola, né? Que é a parábola da dracma perdida, né? A mulher que perde aquela dracma, que perde aquela joia. E aquela dracma, ela tinha um significado todo especial, né? Aquilo fazia parte do enxoval da mulher para o seu casamento. Ela precisava ter aquelas dracmas guardadas até o dia, né, do seu enlace matrimonial. E ela perdeu aquela dracma, ela fica desesperada, né, e ela acende lá a candeia, né, a lamparina, ela vai à casa, ela faz aquela limpeza, ela arrasta os móveis, né, até que ela a acha. E quando ela acha, ela convoca as amigas, as vizinhas, dizendo: ó, se alegrem comigo, porque eu achei a dracma perdida. E aí Jesus, ele reforça novamente o ensinamento: assim vos digo, que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Louvado seja o nome do Senhor. Ele continua ensinando, só que na parábola, né, do filho pródigo, ele aprofunda um pouco mais esse ensinamento, né, uma história mais longa. Aí ele pega a figura de um pai, né, que tinha 2 filhos, e esse filho mais novo, o filho mais moço, ele faz um pedido ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E aquele pai, sem reclamar, sem perguntar o porquê, ele faz exatamente o que o filho pede, e ele reparte por eles a fazenda. Pela lei da época, aquele filho mais novo, ele teria direito a 1/3, né, da herança do pai. O filho mais velho, o filho primogênito, sempre tinha direito a mais, né? Então, como eram 2, né, o mais velho teria direito a 2/3, o mais novo teria direito a 1/3. E aí o pai faz, né, aquela repartição dos seus bens, da sua fazenda. Talvez ele teve que vender alguma propriedade, talvez ele teve que vender ali bois, vender ovelhas, né, vender parte do seu gado para cumprir o desejo do seu filho. E aqui me chama a atenção a situação desse filho, porque ele está na casa do pai, ele tem tudo, né, porque ele era filho, e como filho ele tinha todos os direitos de usufruir de tudo da casa do pai, mas ele não está feliz. E nasce um desejo no seu coração de sair da casa do pai e de ir conhecer o mundo lá fora, de ir conhecer outras terras, né? Isso aqui já traz um ensinamento para nós, né? Quantas pessoas às vezes estão na casa do pai? O pai aqui é Deus, ele é a pessoa de Deus, né? Estão na igreja, estão na presença de Deus, mas estão com vontade de conhecer alguma coisa lá fora. Tem tudo que precisa, mas o coração está palpitando para conhecer alguma coisa lá fora. E saiba de uma coisa: se você quiser ir, o pai não vai te impedir. É isso que você quer? Pode ir. Porque Deus não quer que ninguém o sirva de forma obrigada. Se a vida cristã se tornar para você um peso, uma obrigação, um fardo, saiba que não está valendo de nada isso diante do Pai. E Ele não vai te obrigar você a ficar aqui se você não quiser ficar. Então, se você quiser sair, você vai sair. É a sua vontade, é o seu desejo. E diz a história que poucos dias depois, o filho mais novo arruma suas malas, pega a parte da sua herança e ele vai para uma terra longínqua. E ali ele desperdiça tudo aquilo que ele ganhou, todos os seus bens, vivendo de uma forma dissoluta, né? Veja que ele não pegou aquela herança para ir construir uma vida própria, para fazer investimentos, para ganhar mais recursos. Não, ele apenas se preocupou em gastar aquilo que ele tinha. Mas diz que ele gastou tudo. E quando ele
começou a padecer necessidades. Imagine você, estrangeiro, numa terra que você não conhece direito, você só estava lá a passeio, desfrutando dos prazeres desta vida, o seu dinheiro acaba, você não tem como se manter, e ainda por cima vem uma situação de fome sobre aquela terra. Isso agrava a situação, porque se havia uma grande fome, ia ser difícil encontrar uma pessoa generosa para repartir um prato de comida. E quando há abundância, né, as pessoas repartem, né? Ninguém gosta de ver alguém passando fome. Mas quando há essa necessidade, quando há essa fome, o pessoal vai pensar primeiro em si, primeiro na sua família, primeiro nos seus, né? E dificilmente vai ajudar uma terceira pessoa, um estrangeiro, alguém que ela não conhece. Então a situação daquele rapaz se complicou. E agora, ele que tinha tudo na casa do pai, ele está fora da casa do pai, sem absolutamente nada, sozinho, sem dinheiro, sem amigos, numa situação deplorável. E o único emprego que ele consegue ali para tentar se manter foi um cidadão daquela terra que o chamou aos campos para apacentar os seus porcos. Aquele cidadão criava porcos e chama aquele judeu justamente para cuidar daquele rebanho. Um trabalho que era impuro para o judeu, um trabalho que era deplorável, um trabalho que nenhum judeu fazia. O porco, perante a lei, ele era considerado um animal impuro. Então aquela era ofensa para um judeu tratar, né, de um rebanho de porcos, apacentar porcos. E aí o versículo 16 vai dizer que ele, naquela situação, ele desejava comer as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada, né? Ele desejava comer até aquela comida dos porcos. Olha a situação que ele se encontrou, um judeu querendo comer aquela lavagem que era dada para os porcos, mas nem isso lhe dava. E aí de repente, no verso de número 17, ele cai em si, ele tem um estalo, a sua mente se abre, os seus olhos se abrem. Olha a situação que eu me encontro. E aí ele começa a lembrar lá da casa do seu pai. E ele não lembra nem da vida que ele tinha, mas ele lembra dos trabalhadores do seu pai. Olha quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui morrendo de fome, e eu aqui passando fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu perante ti. Aí ele faz um ensaio, né? Porque até então ele tem aquela lembrança de como era a vida na fazenda do seu pai, e lembrar-se de como era boa a nossa vida na presença de Deus anteriormente. Ainda não é o arrependimento, é só o começo do arrependimento. E graças a Deus que aquela lembrança lhe fez tomar uma atitude, porque ele ensaia uma volta. Ele saberia que aquilo para ele era uma grande barreira, porque todos nós, né, quando temos um pouco de vergonha na cara, quando a gente faz uma coisa errada, né, a gente fica receoso, né, de voltar atrás, de pedir perdão, de pedir desculpas, né, de pedir: olha, me perdoa, eu errei, eu falhei com você, né? E quantos problemas vão se alastrando na nossa vida justamente por causa dessa nossa falta de arrependimento, dessa nossa falta de coragem de ir e dizer: olha, eu errei, eu pequei, eu falei o que não devia, eu fiz o que não devia. Mas aquele moço teve essa coragem, ele cai em si, ele saia aquela volta para o seu pai, ele traça um plano: olha, eu vou pedir perdão para o meu pai, eu vou dizer que eu pequei contra o céu, que eu pequei contra ele, que eu não sou mais digno de ser filho dele, e eu vou me fazer uma proposta para o meu pai: eu quero ser apenas um dos teus trabalhadores, eu sei que eu não sou mais digno de ser filho dele. E ele se levanta, ele toma essa atitude, e ele volta para a casa do pai. E quando ele faz esse retorno, a palavra diz que o pai o vê primeiramente de longe. Louvado seja o nome do Senhor. O pai estava aguardando o retorno daquele filho. O pai sabia que aquele filho iria voltar. O pai sabia
muitas vezes nós achamos que Deus ele perde o controle das coisas, mas Deus ele não perde o controle de absolutamente nada. O filho quis ir, ele deixou ir, porque ele sabia que o filho ia voltar, louvado seja o nome do Senhor. E assim foi, aquele filho voltou, e o pai sabia que aquele filho viria cabisbaixo, viria com medo, viria acanhado, e o pai toma a iniciativa de ir ao encontro do filho, aleluia. Quando o pai o vê de longe, ele já se move de íntima compaixão, aleluia. Louvado seja esse Deus que nós servimos, que tem compaixão e que tem misericórdia de nós, pobres pecadores, aleluia. Porque se não fosse essa misericórdia de Deus, essa compaixão de Deus sobre as nossas vidas, nós estaríamos perdidos, aleluia. E o pai corre ao encontro do filho, lança-se ao seu pescoço e o beija. E aí o filho começa a fazer aquilo que ele tinha ensaiado, né? Ele ensaiou uma fala para falar com o pai nesse reencontro. E ele diz: olha, pai, eu pequei contra o céu, eu pequei perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Só que a última parte da frase que ele ensaiou, ele não conseguiu falar com o pai, porque ele foi no propósito de dizer para o pai: olha pai, me faz-me como um dos teus trabalhadores. Mas antes que ele dissesse isso, o pai toma a palavra, e o pai ordena aos seus servos: olha, trazem depressa a melhor roupa, aleluia. Aquele filho estava em trapos imundos, em trapos fétidos, mas o pai lhe manda agora: trazem a melhor roupa. Você não vai ficar dessa forma, você vai ser honrado, porque ninguém fica na presença de Deus com vestes sujas, né? A orientação da palavra de Deus é que em todo tempo as nossas vestes devem ser albas, e nunca deve faltar o óleo sobre a sua cabeça. E aquele filho recebe roupas novas, vestido, e coloque um anel na sua mão. Ele recebe um anel. Aquele anel significa o que? A autoridade de filho que ele estava recebendo novamente, né? Que ele tinha ali condições de substituir o seu pai na fazenda, de ter todos os direitos como filho daquele pai. Ele recebe aquele anel, lhe dando autoridade, e também o pai lhe manda trazer sandálias e colocar nos seus pés. E a sandália ela tinha também um significado naquela cultura, né? Os trabalhadores, os escravos, eles andavam descalços, né? Mas o patrão, o Senhor não, ele andava calçado, ele andava com sandálias. O pai não receberia aquele filho na condição de escravo, mas o receberia na condição de um filho livre na casa de seu pai, aleluia. E assim é o Senhor quando nos recebe, assim é o Senhor quando recebe um pecador arrependido, porque a pessoa, quando está lá fora, ela é escrava do pecado, mas quando ela retorna para a casa do Pai, ela é livre na presença do Senhor, ela é livre na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque quem escraviza Satanás, quem escraviza o pecado, o nosso Deus ele não escraviza ninguém. O nosso Deus nos dá a oportunidade de servi-lo por amor, de boa vontade, sabendo o que nós estamos fazendo. Louvado seja o seu santo nome. E por último, o Pai traz também aquele bezerro cevado e manda fazer uma grande festa, né? Os judeus não comiam carne constantemente, né? Não era todo dia que tinha churrasco, né? Se somos que nem nós aqui, que se deixar todo final de semana nós estamos fazendo um churrasco. Não, os judeus vão fazer isso numa ocasião muito especial, né? E eles ficavam lá preparando, né, um bezerro, engordando ele, tratando ele bem, para que quando chegasse essa ocasião especial, o bezerro ali fosse morto, fosse sacrificado para uma grande festa, para um grande banquete. E ali estava uma ocasião especial para aquele pai, o seu filho mais novo, né, que saiu. E o pai declara: olha, aquele filho, esse meu filho, ele estava morto e ele reviveu. Ele tinha se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. Aquele rapaz chegou a uma situação que talvez não era a situação que ele planejava, né? Mas o pecado,
ele faz exatamente isso na vida das pessoas. Um crente, um servo de Deus, quando ele está na casa de Deus, ele começa a ficar insatisfeito, ele começa a não ter mais alegria aqui, e ele começa a flertar com o mundo, flertar com as coisas lá de fora. Ele pensa: não, eu vou só um pouquinho, eu vou só me distrair, eu só vou passar um tempo. Só que o pecado, ele é traiçoeiro, o pecado, ele é marapuca, o pecado, ele é uma armadilha, Quando você vê, você está envolvido com o pecado e você não tem mais força para se libertar, você não tem mais força para voltar. Foi o caso de Sansão, Sansão ficou brincando ali com o pecado, ficou brincando com Dalila, Ele achou que a hora que ele quisesse, era só ele invocar o Deus de Israel, com a sua grande força, que ele destruiria exércitos, Mas Dalila sutilmente foi ali falando no seu ouvido, perguntando qual era o seu segredo, até que ele o revela, E ela faz aquela arapuca para ele, e ele cai, e se envolve naquela situação pecaminosa, perde o Espírito de Deus, perde a graça de Deus, os seus olhos são cegos, ele é colocado para rodar aquela roda, para fazer o trabalho de um animal, porque o pecado, ele faz tudo isso na vida do ser humano. Ele cega, ele amarra e ele escraviza. Mas aquele filho arrependeu-se, ele voltou para a casa do pai. O pai estava feliz, os trabalhadores, os empregados da casa estavam felizes, eles estavam fazendo uma grande festa, Mas há uma outra personagem nessa parábola, e eu entendo que nessa parábola o intuito de Jesus foi justamente focar nessa segunda personagem, no filho mais velho. E lembra que eu disse no início, o contexto que motivou Jesus a contar essa parábola, a dar esse ensinamento, era a murmuração dos fariseus e dos escribas, que não aceitavam o fato de Jesus comer e receber com os publicanos e pecadores. E aquele filho mais velho, ele representa justamente esses escribas e esses fariseus, E aí o verso de número 25 vai dizer que o filho mais velho, ele não estava em casa no momento daquele encontro, ele não viu aquele momento, ele não viu a alegria do pai, ele não viu o arrependimento do filho, ele não acompanhou aquele encontro, ele estava cumprindo com os seus deveres, ele estava cumprindo com as suas obrigações de filho mais velho, ele estava trabalhando, ele estava fazendo a vontade do pai, ele estava cumprindo os seus deveres, e ele não viu aquele encontro. E aí, quando ele chega de um dia de trabalho, cansado, está tendo uma festa na casa dele. De longe ele começa a ouvir o barulho das músicas, o barulho das danças, E aí ele pergunta para um dos servos: o que está acontecendo aqui? Que festa é essa? Não é aniversário do meu pai hoje? Não é meu aniversário? Não é uma festa judaica? O que está acontecendo aqui nesse lugar? E aí ele recebe a informação: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. E aí aquele filho mais velho, em vez de ele se alegrar com a volta do irmão, em vez de ele se alegrar pelo menos pela felicidade do pai, diz o verso de número 28 que ele se indignou, e ele não queria entrar. Ele ficou tão irritado que ele não quis entrar na própria casa, ele não quis participar da festa, ele não quis participar do banquete. E aí provavelmente ele foi informado, aquele pai: olha, seu filho está lá fora e não quer entrar, ele está empurrado lá, está de cara feia, vou lá conversar com ele, E chegando lá, aquele filho começa a fazer cobranças ao pai, dizendo: olha, eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me desse um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Olha a reclamação daquele filho: eu estou aqui há tanto tempo, pai, eu estou te servindo, eu sou um filho exemplar, eu cumpro todos os meus deveres, eu não falho em nada, e o Senhor nunca fez uma festa dessa para mim. Isso não está certo. Eu estou me sentindo diminuído aqui, eu estou me sentindo menos importante.
Irmãos, e quantas vezes nós estamos também na casa de Deus, fazendo tudo certo, tudo aquilo que o pastor pode ver e te considerar o crente mais exemplar. Estou na igreja terça, estou na igreja quinta, estou na igreja na escola dominical, estou na igreja domingo à noite, estou em dias com a minha contribuição, estou em dias com a minha, se sou obreiro, estou em dias com a minha presença na reunião de obreiro lá na sede. Não tem nada para falar de mim, estou cumprindo tudo certinho. E agora vem esse teu filho que gastou todo o dinheiro, que gastou parte da herança, desperdiçou tudo, e o Senhor mata o bezerro cevado para ele. O Senhor nunca matou um para mim me alegrar com os meus amigos. E aí, no versículo de número 31, o pai diz para o filho: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele filho mais velho, ele estava implicando por causa de um bezerro cevado. E o pai está falando: olha, não precisa você ficar chateado por causa disso. Tudo que está aqui, tudo que é meu é seu. Desfruta, é seu. É meu, é seu. Irmãos, você está na casa de Deus. Tudo aquilo que Deus tem para nós, desfruta. E o que nós temos para desfrutar na casa de Deus? Nós temos a paz de Deus que excede todo entendimento. Desfruta dessa paz, você está na presença de Deus. Porque esse coração tão inquieto, porque esse coração tão perturbado, porque esse coração aí tirando as suas noites de sono, por que você está aí encucado com coisas que não competem a você resolver, a você fazer? Te aquieta, desfruta da paz de Deus que excede todo entendimento. Você está na presença de Deus. Jesus veio para que tivéssemos vida e vida com abundância. Desfruta de uma vida abundante. Por que você está desfrutando dessa vida medíocre? Você veio para a igreja, mas sai pior do que você entrou. Você está aqui terça, está aqui quinta, está domingo, está em todos os cultos, mas parece que você não sente nada, nada acontece. Você está só com um pedaço de pau aí nesse banco. Desfruta da vida abundante que Deus tem para te dar. É de Deus, você é filho, é teu. Não precisa você ficar com ciúme daquele que chegou agora. Está vivendo o primeiro amor, né? Está todo cheio de fé, os irmãos estão dando atenção para ele, você está enciumado. Desfruta daquilo que é seu por direito. A Bíblia diz: olha, aquele que crê em mim, Jesus disse, rios de água viva fluirão do seu ventre. Desfruta disso, aleluia. Desfruta do Espírito Santo de Deus, que Jesus enviou para nós, esse consolador amado, esse consolador querido, esse que geme por nós, que leva os nossos gemidos até Deus, aleluia, que leva as nossas lágrimas até Deus. Desfruta dessas coisas, sabe? Não fique enciumado não com esse que voltou agora, não. Ele aprendeu a lição dele lá fora, e tenho certeza que ele nunca mais vai sair, ele nunca mais vai querer sair da presença desse amor do Pai, aleluia. E você que nunca saiu, entre aspas, aprenda a desfrutar desse amor. Para você está mais fácil, você já está aqui dentro. Você não precisa passar por nada que o filho mais novo passou, aleluia. Aquele filho, nós já vamos encerrar. Aquele filho mais velho, né, ele transgride dois fundamentos muito importantes aqui, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, né? Porque ele fica irado com o pai, ele fica indignado com o pai. Então o relacionamento dele com o pai não é um relacionamento de amor, é um relacionamento à base de troca. Olha, pai, eu te sirvo aqui tantos anos, o Senhor nunca me matou um bezerro cevado. E quantos estão servindo a Deus assim, só baseado em querer uma troca com Deus? Eu estou lá, Senhor, estou lá na igreja, não falto, não perco o culto, eu cumpro o meu dever, estou sempre alinhadinho, estou sempre bonitinho, né? Quando que vem a minha bênção? E não é esse o relacionamento que Deus quer conosco. É um relacionamento de pai e filho, é um relacionamento de filho e pai. E ele deixou de amar o próximo porque ele não considerava mais o seu irmão mais novo nem irmão. Quando ele se refere a ele ao pai, ele diz: olha, este teu filho, né?
E às vezes a gente faz assim também. Aquele abençoado lá da igreja, e quando a gente fala assim, aquele abençoado, já sabe o que é, né? Aí tem uns que vão mais fundo, né? Aquele tribuloso, aquele atribulado, aquele perturbador. Irmãos, a gente precisa tomar cuidado, porque ele continua sendo filho. O pai não rejeitou ele, não. O pai não desertou, o pai não abandonou. Ele continua sendo filho. E você que está na presença de Deus, ele também quer que você seja um filho amado, seja um filho que desfruta daquilo que o pai tem para lhe oferecer. Filho, mas era justo alegrarmos e nos regozijarmos com esse irmão, porque ele estava morto e reviveu, tinha perdido e foi se achado. Aleluia. Olha o contraste: aquele estava morto, aquele jovem estava morto, mas pela graça e misericórdia de Deus ele reviveu. Ele estava perdido, mas pela graça e misericórdia de Deus ele foi achado. E para encerrarmos, o que me chama mais a atenção aqui é que a gente não sabe qual foi a atitude daquele filho. Será que ele ouviu o conselho do pai e entrou, participou da festa, deu um abraço no irmão, perdoou, recebeu ele? Ou será que ele ficou do lado de fora? Será que ele ficou empurrado o resto da vida? Jesus não diz qual foi a atitude do irmão mais velho. Esse irmão mais velho representa exatamente aquela classe que era opositora de Jesus, os escribas e os fariseus. Irmãos, que Deus nos guarde, que nenhum de nós aqui sejamos como esses escribas e fariseus, que venhamos ter a atitude desse filho mais velho, né? E a decisão é sua. Você pode escolher desfrutar daquilo que já é teu por direito, já é teu. Você já é herdeiro de Deus e você já é cordeiro com Cristo. Ou você pode continuar a vida aí, emburrado, cabisbaixo, dodói, né? Porque você não recebeu uma festa, porque você não recebeu um bezerro cevado como o seu irmão mais novo que recebeu. Amém? Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo de Deus faça melhor em cada coração. Graças a Deus, que palavra maravilhosa, né? Deus abençoe para o Evangelho. Diante das palavras aqui hoje recebidas, coisas lindas, eu quero acreditar que todos aqui são evangélicos, mas se houver alguém precisando fazer um conserto, precisando voltar para a igreja, se reconciliar, aceitar Jesus, nós queremos abrir a oportunidade para você agora. Se dá um sinal com a sua mão, vem aqui à frente, nós queremos orar pela sua vida. Tem alguém? Aqui tem um jovem aqui, até ele, por favor, Eduardo.